Hi guys, pessoal! Essa semana eu fui conversar com uns amigos meus americanos e foi bem engraçado. Eu perguntei para assim 4 pessoas diferentes qual a diferença entre cálculos e primárias, como é feita as eleições, como é escolhido. Eles não sabiam nada. Eu falei, gente, se nem eles sabem, imagina a gente. Mas enfim, eu estudei sobre isso e eu vou tentar resumir da melhor maneira possível. E se alguém souber melhor, tiver coisas a mais para trazer, fiquem à vontade de vir também dar pitaco aqui, desde que não seja baseado em achismo, né? Desde que você tenha estudado. Isso é muito importante citar, tá? Todos os vídeos que eu faço, gente, eu estudo muito bem, eu checo, eu double check, eu checo 2 vezes para saber se eu tenho certeza do que eu estou falando, tá? Mas, no final desse vídeo, depois se você quiser, na descrição eu vou deixar fixado, na descrição eu vou deixar o link dos sites que eu vi em inglês, com as explicações em inglês, até bom para quem já tem inglês fluente para praticar, é legal. Mas vamos lá, depois de ter estudado, depois de ter perguntado, vou falar como que funciona. Quem que pode ser candidato aqui nos Estados Unidos? Qualquer um pode ser candidato? Não. Quem pode ser candidato você tem que ter 35 anos, pelo menos, você tem que ser cidadão americano. Aí a pessoa fala assim, então o Schwarzenegger, ele foi governador aqui da Califórnia já, e muita gente falava que ele queria ser candidato e tal, mas assim, ele, apesar dele ser cidadão, ele não nasceu nos Estados Unidos, e tem que ter nascido nos Estados Unidos. Tem que ter nascido, tem que ser cidadão, tem que estar morando nos Estados Unidos há pelo menos 14 anos. Quem pode votar? Qualquer pessoa que tenha 18 anos, tá? A partir dos 18 anos você pode votar. Você tem que ter, né, igual no Brasil, você tem que ter o registro eleitoral. Agora, como que funciona? Só vai lá, vota, uhul, quem tirou o maior número de votos ganha. Não, é bem mais complexo. E é aí que todo mundo se confunde, como é que funciona. Existe a Câmara dos Deputados aqui e também dos senadores, como existe no Brasil. Os deputados, a cada 2 anos existe a eleição. Para senador, a eleição acontece a cada 2 anos. Mas um senador ele pode ter um mandato de 6 anos. A cada 2 anos, 1/3 do Senado a eleição desse 1/3. Tem estado que tem mais, tem estado que tem menos. A Califórnia é o estado mais populoso dos Estados Unidos. Então, a Califórnia, ela tem 53 distritos. Então, ela é dividida em 53 distritos. Os distritos são divididos pela população. Então, por exemplo, o Alasca é enorme, é um estado enorme, mas a população tem quase ninguém morando lá. Então, só tem um distrito. Então, cada distrito elege um deputado. Então, a Califórnia tem 53 distritos. O Alasca só tem um distrito. Então, cada estado tem um número X de distritos, dependendo da população, né? Aí você fala assim, mas e se a população crescer? E daí, vai continuar? Quando que muda o número de distritos? A cada 10 anos, de acordo com os censos, é feito a mudança. Então, por exemplo, o último foi em 2010 que foi feito. Tá? Aí, por que é importante a gente saber isso? Porque na hora de votar, o presidente ele vai levar o número de votos, todos os votos daquele estado. Mas segura essa informação que a gente vai votar nela. A cada 4 anos, de janeiro até junho, eles escolhem o candidato do partido. Existem 2 partidos maiores aqui nos Estados Unidos, não é igual no Brasil que tem 300 mil partidos, que cada hora inventam um. Existem 2 maiores, existem outros, mas nem chega a passar para a eleição principal. Mas no início, de janeiro a junho, são feitas as eleições para você decidir o candidato. O Democrata, basicamente, é um partido de pessoas liberais, pessoas mais progressistas, pessoas que são a favor, por exemplo, do aborto, que são contra o armamento, que são contra a pena de morte, que são a favor do casamento do mesmo sexo, enfim, essa é o geral, tá? Claro que dentro dos democratas existem os mais radicais e os menos. Os republicanos, os conservadores, geralmente são bem religiosos,
a favor da pena de morte, contra o aborto, a favor das armas. Enfim, mais ou menos isso para vocês entenderem, tá? O Trump, ele é republicano. O Barack Obama, ele é democrata. Cada estado funciona de uma maneira, por isso que também é difícil da gente entender. Então, a maioria dos estados, hoje, eles usam o que eles chamam de primárias. Então, de janeiro até junho tem as primárias. Aí, nas primárias, as primárias são assim, são votos secretos. Você vai lá, coloca um papelzinho lá e deposita na urna, né? Existem dois tipos de primária, aberta e fechada. A aberta, qualquer um pode votar em qualquer candidato. Então, por exemplo, digamos que eu seja republicana, mas eu quero votar quem vai ser o candidato que vai representar o democrata. Eu também posso votar, não tem problema. O fechado não. Fechado assim, se eu sou republicana, eu só posso votar em quem é candidato republicano. Então, essas são as primárias, tá? E alguns estados, a minoria hoje, tá? Alguns estados existe o caucus, tá? Nesses estados que são caucus, como por exemplo Texas caucus, Iowa também, esses estados o voto é aberto, ele é mais parecido com o que acontece na escolha do representante de cada partido no Brasil. Quando existe aquela convenção, só participa quem é registrado, por exemplo, do PT, vamos escolher quem vai ser o candidato do PT para participar da eleição. Aí vai a galera que é registrada, né, no partido, e aí eles têm a convenção, e aí eles debatem, eles decidem, aí chegam num senso comum e aí escolhem. Isso é mais ou menos o caucus. E hoje a minoria dos estados é assim, tá? Quando que é escolhido também varia de estado para estado, mas muitos estados eles chamam muitos estados hoje eles estão adotando a mesma data, que é chamada da Super Tuesday, que é tipo a super terça-feira. Então muitos estados eles escolhem uma data específica que é numa terça-feira aí, e aí é que eles escolhem. Beleza, aí estamos escolhendo qual vai ser o candidato, tá? Igual esse ano teve lá a escolha, quem que vai ser o candidato, blá, 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 blá. Aí escolhemos o candidato. O candidato vai ser o Biden, vai ser o representante dos democratas, e o Trump, que já tá reeleição, né, dos republicanos. Quando é feita essa escolha, aí o candidato, aí ele pega e ele pensa quem que ele quer que seja o vice dele, e geralmente ele vai escolher alguém que tem qualidades bem diferentes dele. Qualidades, tá? Bem diferentes, que vão agregar no que falta nele. Geralmente é assim. Aí eles chamam de National Convention, que é a convenção nacional. A convenção nacional é basicamente um evento gigantesco que eles vão, igual no caso o Biden e a Kamala Harris, né, que eles vão se apresentar para o público e falar: aqui estão os candidatos, aqui está o representante dos democratas, e aí eles falam sobre a plataforma de governo deles, qual que é a proposta e tal. Essa é basicamente a National Convention. Beleza, escolhido, tá, aí isso em junho, aí a partir de então, o candidato democrata com a vice e o candidato republicano com o vice, aí eles vão fazendo um tour no país inteiro para tentar, né, pegar votos da galera. Aí, quando são as eleições? As eleições, elas sempre são na primeira terça-feira de novembro, depois da primeira segunda-feira de novembro, tá? Sempre são assim. Aí, chega nesse dia, eu só vou lá e voto no meu candidato? Não. Vai ganhar quem tiver o maior número de colégios eleitorais. Quantos colégios eleitorais tem nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, nós temos 538 colégios eleitorais, tá? Mas da onde surgiu esse número? Eu vou explicar para vocês. Vai ganhar quem tiver 270 colégios eleitorais ou mais. O que é o colégio eleitoral? Lembra que eu falei para vocês que a Califórnia tem 53 distritos? Então, ela tem 53 distritos, ela vai ter 53 deputados, certo? A Califórnia, ela vai ter 55 eleitores. O que seria esses 55 eleitores? Todos os estados vai ser sempre assim. O número de eleitores que cada estado vai ter vai ser o número de deputados mais 2. Porque é sempre o número de deputados mais senadores. Então, por exemplo, o Alasca. O Alasca tem quantos eleitores? O Alasca tem, como eu falei, o Alasca só tem um distrito. Então, o Alasca vai ter o distrito e mais 2 do estado. Então, o Alasca ele vai ter 3 eleitores, tá? Então, os colégios eleitorais, que eu falei que são 538, nada mais é do que a soma de quantos eleitores tem em cada estado. Então, por exemplo, a Califórnia tem 55 eleitores, Alasca tem 3.
Aí, assim, digamos, eu vou votar, beleza. Aí, na Califórnia, a maioria votou, digamos que 52% votou no candidato democrata, tá? 52%, ou seja, putz, o democrata ganhou por pouco. O que vai acontecer? Todos esses 55 eleitores vão para o candidato democrata, no caso seria o Biden. E a Califórnia, ela, por tradição, ela geralmente vota a maioria acaba votando nos democratas. E aí o que acontece? Então o candidato Biden, ele vai levar todos os votos da Califórnia. O que são todos os votos da Califórnia? De toda a população? Não, são os 55 eleitores. Então ele vai levar tudo. A maioria dos estados, eles fazem isso, winner takes all, que eles chamam, que é o quê? Quem ganhar, leva todos os eleitores. Existem pouquíssimos estados que não, que fazem proporcionalmente, como por exemplo o Maine e Nebraska, aí não, é proporcional. Então aí no caso, tipo, quem tirou 52% vai levar 52% dos eleitores, e assim por diante. Mas aí, então, o que acontece? Existem os estados que são os estados que flutuam, que não é tão assim, que não é tão óbvio, que tem vezes que acaba vencendo o democrata, tem vezes que acaba vencendo o republicano. Esses estados são os estados que geralmente os candidatos vão mais. E também os estados que têm maior número de colégios eleitorais, né? Ou seja, maior população. São geralmente os estados que eles vão mais. O que aconteceu? Em 2010, a população da maioria dos estados que foi feito os censos e foi feito outra recontagem de eleitores e de distritos, acho que são 7 estados, eu não me recordo muito bem, mas os estados que mais perderam, ou seja, que a população diminuiu, foram estados tradicionalmente democratas. E os estados em que aumentou o número da população, ou seja, aumentou o número de eleitores, são estados tradicionalmente republicanos. Isso já dá uma margem aí para você entender que isso pode influenciar, né, as próximas eleições, como influenciou a última, né? Provavelmente. E é assim que funciona a eleição. É raro, mas já existiram casos, já existiram algumas situações em que o número de votos absolutos não foi o número de pessoa que venceu. Por exemplo, em 2000, o Bush, ele teve menos votos do que o Al Gore. O Bush, que era republicano, e o Al Gore, democrata. Mas, como o Bush, ele ganhou em estados que têm o maior número de eleitores, ele acabou vencendo a eleição. A mesma coisa quando teve a votação do Trump e da Hillary. Em números absolutos de votos, a maioria da galera votaria na Hillary, mas o Trump, ele acabou ganhando em colégios, em estados em que o número de eleitores era maior. Então pode ser que aconteça. E é isso, espero ter ajudado vocês. É bem complicado mesmo de entender, mas se vocês tiverem aí mais algumas dicas, mais algumas coisas, ou até perguntas, só perguntar, ok? E é isso aí, quem que você tá torcendo para essa eleição? Eu não posso falar quem eu tô torcendo.